Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Paulo Júnior, eu sou da Comprove. Eu vim apresentar aqui hoje para vocês a palestra Ferramentas Inteligentes para Monitoramento das Redes 1850 e Subestações Digitais. Então, a gente já falou um pouco, o pessoal já introduziu sobre o assunto. Vou tentar mostrar um pouquinho para vocês aqui, ó. Esse aqui é o nosso amigo, todos vocês conhecem, é o Zezão. O Zezão, por exemplo, está acostumado com o quê? Com um contato físico. Mas a vida do Zezão está mudando. Ele sabe o quê? Bater contato. Então, bater contato é com ele mesmo. Aquilo ali, ele já está acostumado a fazer, isso há anos, só que ele vem sempre conferindo contato. Até que chega um dia que o seu Zezão, ele se depara com isso. Isso muda a vida dele. Ele não está acostumado com aquilo, não foi treinado para aquilo, ele já está há anos fazendo na outra metodologia. Então, isso é um problema para ele. Onde que está o contato? Como que eu meço com o multímetro? As ferramentas não são mais as mesmas. Então, ele não tem um multímetro para bater o contato, ou um multímetro para ver ali um valor que ele quer ver de secundário. Então, ele precisa usar novas ferramentas. Então, essa mudança é uma mudança grande e é uma quebra de paradigma. Então, por exemplo, até na questão de testes de manutenção. Então, nós temos na parte da manutenção, a gente tinha anteriormente o bloco de testes, que a gente já está acostumado a lidar com ele, que vai fazer o isolamento para a gente, e agora a gente tem que trabalhar com redes 1850, ou seja, usar o modo de simulação, o bit de teste, bit de simulação, para poder colocar o IED em modo teste, teste blocked e etc., para realizar o teste sem dar um trip indevido. Então, isso, às vezes, causa um pouco de espanto para a pessoa, ele ainda está ali, ainda sem entender muito bem aquilo ali. Então, para ajudar nisso, a gente tem que ter o quê? Ferramentas adequadas para fazer toda a parte de manutenção, comissionamento e monitoramento da subestação digital. Então, para isso, a gente tem ferramentas para lidar, por exemplo, com mensagens GUSE, enviando e recebendo mensagens GUSE, ao invés de bater contato ali na continuidade. Nós temos ferramentas que vão mostrar todas as formas de ondas para a gente das merging units. Então, ao invés de a gente pegar um multímetro para medir ali a tensão de secundário, a gente vai conseguir fazer o quê? Por um software, através desse aplicativo, que vai nos dar forma de onda, perdas de pacote, qual é a DHT daquele sinal e etc. E nós temos equipamentos ali físicos também para fazer comissionamento e monitoramento de forma de comissionamento, de uma forma provisória, e equipamentos de monitoramento para que fique instalado de maneira permanente também na subestação. Então, em cima disso, ele tem que lidar com o quê? Com todas as condições que foram colocadas agora com a norma 850 e a digitalização do processo. Então, sendo assim, a gente tem o quê? Novos dispositivos repletos de novidades. Nós temos aí novas tecnologias, nova forma de sincronizar. Até há pouco a gente trabalhava com IRIG-B, agora vamos trabalhar com PTP e 3E1588. Nós temos a questão da segurança cibernética, novos algoritmos também sendo colocados, como domínio do tempo. Nós temos essa mudança e essa quebra de paradigma do nosso mundo analógico agora para o mundo digital. Então, isso traduz para a gente uma nova necessidade de adaptação e de aprendizado a essa nova condição, integrando, então, áreas de TO e TI para o nosso mundo de proteção, automação e controle, e também esse constante aperfeiçoamento que se faz necessário para que o nosso talento humano seja inserido nesse novo mundo. Então, falar um pouquinho, pessoal, da onde eu entendo da real necessidade da questão de monitoramento e como a 1850 e a parte de rede está totalmente envolvida com a performance da nossa proteção. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma norma que é extraída uma figura que é extraída da norma. Essa figura é a 8.42. Então, nós temos aqui que as funções podem ser alocadas de forma distribuída. Então, vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui F2, o balão vermelho à direita. Ele tem Logical Nodes no dispositivo Physical Device PD3, Physical Device PD1 e Physical Device PD2. Então, tem Logical Nodes nos 3 dispositivos físicos. E nós temos as conexões
em verde a conexão logical connection e em azul a conexão física. Então, a função que está alocada em mais de um dispositivo, ela passa a ficar inerente da performance da rede para a performance dessa função. Então, ela está totalmente casada. Então, a performance da função a ser executada depende da nossa performance de comunicação. E isso é um motivo muito importante e muito pesado para que a gente monitore a nossa rede 1850, faça os testes de performance em comissionamento e em monitoramento contínuo. Então, por que monitorar? Então, a gente consegue, com o monitoramento, fazer detecção de falhas precoces, acompanhar as condições operacionais do sistema, uma redução de tempo, de caso de uma disponibilidade, utilizando ferramentas especializadas, e o registro de todos os eventos da rede. Então, se a gente tem esse registro ali, fazendo uma oscilografia da rede, a gente consegue verificar no momento de um problema o que aconteceu, qual foi a causa, qual foi a consequência e assim por diante. Então, isso vai nos trazer maior segurança e estabilidade para o nosso sistema elétrico. Então, falando um pouquinho aqui do procedimento 2.11, a revisão do submódulo. Então, mais ou menos o que a gente entendeu ali, fazendo um resumo em 4 tópicos ali, 5 tópicos, do que a gente entende como qual é a necessidade, como o ONS está tentando enxergar isso. Então, tem que ter uma detecção de registro de anomalia, integridade, perda e ausência de mensagem, por exemplo, GUS e sample value no barramento de processo. Uma detecção de registro de perda de sinal de sincronismo, também tem que ser monitorado. A verificação de registro de tempos anormais e propagação, a questão da latência do sinal, essa latência vai impactar no nosso tempo da proteção. E também a implementação independente do IAD de proteção. Então, a ONS quer algo à parte. Então, com a capacidade de armazenamento desses eventos. Então, em suma, entendemos que isso é o quê? É um oscilógrafo de rede. Então, ele quer o quê? Capturar e verificar a rede e fazer uma oscilografia daquilo que está acontecendo e rodando ali na nossa rede. Então, questão da sincronização. Uma vez adotado o 1850, a sincronização passa a ser ainda mais importante para o nosso sistema. Então, por quê? Porque condições de sistemas distribuídos ou qualquer tipo de informação que é proveniente de mais de uma merge unit, ele passa a ter a necessidade de estar sincronizado para que as amostras de merge units diferentes sejam alinhadas no tempo. Caso isso não aconteça, a gente pode ter uma atuação indevida, por exemplo, num diferencial, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, trabalhando com o PTP, o Precision Time Protocol, com o I3E 1588, que vai nos permitir aí uma precisão aí de até nanosegundos nas nossas sincronizações. A performance da função, por exemplo, a função diferencial que vai pegar de merge units diferente. Se eu tiver mais de uma merge unit e essa sincronização não estiver ok ou o holdover não segurou a sincronização por um determinado tempo correto, quando se alinha novamente no tempo aquele sample count número 90, ele vai puxar e se tiver errado, ele pode fazer uma proteção, desalinhar e entender que existe uma corrente de operação maior do que na verdade é. Funções distribuídas também vão precisar. Então, para medir e calcular as rotinas, demandam precisão temporal necessário em hardware adequado. Ou seja, se você não tiver um hardware adequado no seu nível de rede, no seu hardware, no seu FPGA, por exemplo, que está capturando ali na rede, você não vai ter precisão suficiente para ter um hardware timestamp para que essa amostra e esse pacote sejam alinhados e você verifique realmente o erro que está acontecendo ou a latência que a sua rede permite. Então, se você trabalhar via software, você consegue realizar algumas condições de monitoramento, mas se pensar em termos de monitoramento para condições temporais de precisão do tempo, você precisa de um hardware adequado para isso. Apenas um software você não consegue essa solução, como foi falado. Então, precisa de resolução da ferramenta ser adequada. Se a gente tem, por exemplo, na 61850-5, estabelecidos os time requirements, que é os tempos que a mensagem GUS pode ter o transfer time, o tempo de transferência dela, que é o TT6, por exemplo, em 3 milissegundos, se a gente tem um dispositivo que vai fazer monitoramento, que não tem uma resolução adequada para realizar essa medição de tempo, a gente pode errar. Por exemplo, se a nossa resolução de tempo do sistema for de 1 milissegundo, e ele pode errar no máximo 3, então esse 1 milissegundo já é 1/3 do erro.
Então, a gente não pode usar uma solução, uma ferramenta que possui uma resolução de tempo alta para medir, por exemplo, 3 milissegundos. Então, é preciso um hardware adequado para isso. Então, soluções para o monitoramento. A Comprove vem trabalhado em termos de software e também em termos de hardware para oferecer soluções para monitoramento. Então, com comparação das mensagens em trânsito com os arquivos SL da subestação, verificação de mensagens não previstas ou ausência de mensagens, parâmetros divergente ou perda da integridade, como, por exemplo, um parâmetro divergente. Você tem no seu arquivo SL uma informação de uma mensagem GUSE que está num nível de revisão, controle de revisão número 11. Se na rede existe um número diferente da 11, significa que o IED foi ajustado ou alterado, alguma coisa, e está diferente do seu arquivo SL, e o sistema vai alertar quanto a isso. Então, nós temos também perda de pacote, pacotes duplicados, pacotes corrompidos, isso vai ser avisado caso aconteça. Você trabalhando com, por exemplo, o MMS, você tem algumas vantagens e alguma simplificação, mas alguns parâmetros que possam ser necessários para calcular o tempo, por exemplo, você acaba não conseguindo se o seu sistema de monitoramento não capturar os pacotes com uma certa sincronização do próprio sistema de monitoramento para achar esses tempos que ele possui. E também pacotes fora de ordem. A gente tem também condições de clock, então deve ser verificado a questão das mensagens de sincronismo, se elas estão lá, se a sincronização está correta, se está dentro da precisão adequada. Falhas de sincronização também podem ser detectadas, e funções estatísticas para calcular, por exemplo, tempo entre frames, tempo de processamento, o transfer time, que é o tempo de transferência da mensagem GUSE, jitter, latência, gravação de logs de evento, então cada vez que ocorra uma não adequação dessas condições pré-estabelecidas, um índice no log de evento será inserido com um momento sincronizado, inclusive esse momento, para que seja depois verificado no futuro. E gravação de oscilografias, que a gente colocou assim entre aspas, PCAP, que seriam arquivos que podem ser abertos em qualquer analisador de protocolo, o mais comumente usado, por exemplo, o Wireshark. Então, você pode pegar essa informação da rede e abrir novamente para você enxergar o que estava acontecendo naquele momento. E trabalhar também com a parte MMS, do LGOS e o L-SampleVelo. Aqui a gente tem um exemplo do monitoramento, por exemplo, uma rede com IEDs e merge units, um barramento de processo, enviando aqui GUSE, recebendo SampleVelo, nossos IEDs, a merge unit aqui enviando SampleVelo, recebendo PTP, podendo receber também o GUSE, e um equipamento para realizar um monitoramento, recebendo PTP para análise de sincronismo, recebendo mensagens GUSE e recebendo também mensagens SampleVelo, aqui de uma forma a realizar comissionamento, então, um equipamento portátil que pode ir a campo para comissionar a subestação ou fazer um teste de aceitação de fábrica, e também da forma de monitoramento permanente, mantendo ali 24/7 na subestação. Então, a gente tem o que a gente consegue verificar aqui, por exemplo, o SampleVelo, tempo de propagação e processamento. Então, esse tempo de propagação e processamento, a gente consegue medir, por exemplo, o tempo que a merge unit levou para aquisitar o sinal, fazer a conversão AD, travou o sample hold para fazer a conversão AD, mais o tempo que isso levou para ser transferido na rede até chegar no dispositivo que está subscrevendo a mensagem. O tempo entre frames, que é o que? O tempo, por exemplo, num Light Edition é 208,33 microsegundos, que são 4.800 amostras, dividido por 1 segundo para um ciclo de 60 Hz. Então, em cima disso, a gente tem 280 para o Light Edition. Se for, por exemplo, 61869, aquela preferivelmente usada, que tem 2 ASDUs em cada frame, dessa maneira a gente tem 408 microsegundos de cada frame. Então, isso é verificado se esse tempo está ok ou não. Qualquer tipo de perda e erro, verificação da flag de sincronismo que está levando dessa mensagem, nessa informação da merge unit, também é monitorado. Em termos de GUSE, a gente consegue verificar a ausência de mensagem GUSE, está configurado no arquivo SL aquela mensagem GUSE. Ela não está presente na rede. O maior tempo de envio da mensagem GUSE de retransmissão é de 60 segundos. Então, após 60 segundos, se foi verificado que aquela informação não está presente na rede, já aconteceu um erro, porque no máximo ela deve levar 60 segundos aí para ser retransmitida. Verificação desse tempo de retransmissão, então, na configuração do IED, 2,5 segundos, 1 segundo, 5 segundos foi configurado, 1 segundo de tempo de repetição. Se passar esse tempo de repetição mais uma certa tolerância, pode ser alertado também, e isso entra para o log de eventos.
ordenação de sequence number e state number. Então, o número do state number, cada vez que tem um evento, ele é incrementado, e o sequence number, naquele evento, ele é contado a partir do 0 e vai somando e sempre incrementando. E o cálculo também do transfer time. Além disso, aqui no PTP, a verificação da presença das mensagens de announce e os frames de sincronismo, verificação também de erros e jitter. Aqui um exemplo de um log. A gente tem aqui, por exemplo, a lista de eventos aqui, em ordem cronológica, permite o uso de filtro, então você pode filtrar pela gravidade, pelo tipo de erro. A gente tem as categorias, o tipo que aconteceu, qual é o dispositivo e a descrição do erro. E a oscilografia de tráfego também pode ser baixada aqui num botão, fazendo a captura e o download do backup daquele evento. E a verificação também de itens quanto à sincronização PTP. Aqui uns exemplos que eu gostaria de mostrar para vocês também, de uns erros que foram capturados. Então, a gente tem aqui, avaliando uma merge unit, análise de perda de frames. Então, nós temos aqui, foram feitos nesse teste aqui, 88 erros registrados. Aqui estava esperando o sample count 896, chegou 904. Aqui esperava 80, chegou 88. E cada momento de registro ali de perda. Ordenação também de frames, caso o frame seja enviado fora de ordem, é verificado. Frames duplicados ou corrompidos. Aqui a gente tem mais uma imagem, verificando aqui a questão estatística e verificando se houve ou não sincronização. Nesse caso, a merge unit não está sincronizada, ele já deu um aviso aqui. Os tempos de processamento da merge unit, então a gente teve um tempo médio aqui de 56 microsegundos. Isso foi o tempo que a merge unit levou para aquisitar o sinal, fazer a conversão analógico para digital, enviar na rede e o dispositivo de monitoramento recebê-lo para medir esse tempo. Então, foi um tempo bem rápido. E aqui o tempo entre frames, que a gente até comentou, por exemplo, é o 208,33, a gente teve na média esse valor, tivemos aqui 553.972 amostras de sample count, onde os tempos ficaram entre 200 micro e 214 micros, com a média de 208,33, uma média bem correta e bem cravada ali. Então, a gente consegue realizar testes aqui e fazer com a precisão de nanosegundos para realizar esses cálculos aqui desses tempos. Tempo de processamento, que a gente mostrou, e tempo entre frame. Aqui também alguns aspectos em relação a medidas do transfer time. A gente tem aqui uma janela do software. Aqui foi colocada, inclusive, uma imagem da norma, que o que vem a ser o transfer time? O transfer time vem a ser estabelecido do momento que a informação é disponibilizada para o processador de comunicação do publisher, que é o tempo TA, mais o tempo TB, que ela leva para ser transferida pela rede, mais o tempo TC, que é o que ela leva para o processador de comunicação do assinante receber essa informação e disponibilizá-la para a função. Então, a somatória de TA mais TB mais TC dá o nosso transfer time estabelecido pela norma. Aqui a gente realizou vários testes também em EDs e, de acordo com a classe TT6, que é a precisão, maior precisão de tempo, o tempo mais rápido que a mensagem de uso deve ter, que é a mensagem de uso de trip. Então, nós temos aqui um tempo médio aqui de 0,5 milissegundos, onde a norma estabeleceria até 3 milissegundos. Então, nesse caso, foi até bem rápido, bem tranquilo aí, que atingiu o limite. Aqui também, como a gente falou, nós temos o Multi Sample Velo, o recebimento de mensagens Sample Velo, realiza oscilografia, as formas de ondas, supervisão, o tráfego de sinais, a parte de Simulgus, que envia e recebe sinais. Inclusive, o Multi Sample Velo ele permite realizar condições offline. Então, você pode pegar um arquivo que você já capturou, por exemplo, no analisador de protocolo, com extensão PCAP, importar para ele, e ele já vai fazer a varredura e te apontar qualquer tipo de erro, de perda de pacote, pacote corrompido, duplicidade de pacote e etc. Conclusões aqui, pessoal. Nosso último slide aí, para o Matheus não soltar o sino ali. Então, a redução de tempo de manutenção e disponibilidade, ela está focada no monitoramento. Oscilografar todo o tráfego de rede e analisar todas as mensagens de rede. Então, isso permite que a gente crie logs de eventos. Oscilografia em arquivo PCAP. Falamos um pouquinho da revisão do submódulo ONS, que ainda está aí no seu final de discussão.
para ser passado para anel. E a medição aqui, então, para cálculo de tempos corretos, que é muito importante para que a gente garantir que as nossas funções mantenham os tempos que a gente precisa, é importante que a gente meça com um hardware adequado esses tempos, senão a gente não vai conseguir trabalhar realmente de forma correta. E a segurança operacional do sistema elétrico acaba dependendo disso. Então, foram mostradas também as soluções da Comprove, e muito obrigado a todos aí pela atenção.